Se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. Vídeos com apresentações culturais deram um tom festivo do seminário 100 anos de Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. Paulo Freire desenvolveu um método inovador de alfabetização que aplicou no Nordeste e em outras regiões. Utilizava palavras do dia a dia das comunidades pobres para desenvolver a consciência crítica dos alunos. Uma ousadia que não foi aceita pelo regime militar, instalado em 1964. No exílio, continuou dedicado a projetos de alfabetização e desenvolveu uma filosofia da educação como prática de liberdade. Suas obras foram traduzidas em diversos idiomas e continuam sendo estudadas em todo o mundo. A história e o trabalho de Paulo Freire se mistura com a história da educação, olhando o estudante, o aluno, como construtor da sua própria aprendizagem. Pensou as dificuldades do povo massacrado em Recife, querendo trazer os marginalizados, os tidos demitidos da vida, fora da sociedade, para dentro da sociedade. Paulo Freire tornou-se um cidadão do planeta, uma referência gigantesca para a pedagogia mundial. Suas obras são referências em todo lugar em que se pratica a boa ciência e onde a pedagogia encontra seu espaço de existência. Reconhecido internacionalmente, o educador recebeu cerca de 40 títulos de doutor honoris causa. Eu entendo que ele deixa um legado para todos nós e uma visão de que só a educação pode efetivamente garantir o futuro de um país, mas principalmente o futuro das pessoas. Ao voltar do exílio, em 1980, Paulo Freire continuou se dedicando à educação popular, junto aos movimentos sociais que ressurgiam no país. Em 1989, aceitou o convite de Luísa Erundina, eleita prefeita de São Paulo, e assumiu a Secretaria de Educação da maior cidade do país. Foi um excepcional gestor na condução da pasta. Formou uma equipe de auxiliares a quem delegou poder e autonomia. Dedicou-se à formação permanente dos educadores e defendia ardorosamente melhores salários para os professores. Via com clareza, se o professor não tiver uma jornada e um salário decentes, ele não tem condição, na prática, de desenvolver um projeto de qualidade. Como gestor, Paulo Freire tinha, sim, evidentemente, muitas ideias, muitas concepções, muitas intenções, e ele quis trazê-las, como trouxe para a cidade de São Paulo, mas de um modo participativo, democrático. Falecido em 1997, Paulo Freire faria 100 anos em 19 de outubro. No seminário promovido por 4 comissões da Câmara, educadores defenderam a atualidade da pedagogia, que ele baseou na construção da consciência crítica por meio do diálogo e do respeito à experiência dos alunos. O Paulo Freire vai dizer que é preciso ser radical. É radical, inclusive, numa postura pedagógica de se dispor ao diálogo com o outro. Com Paulo Freire, precisamos enfrentar esse medo da liberdade. Aprender com o outro, aprender na diversidade, na contradição. Aprender aprendendo a respeitar o diverso. Paulo Freire vai nos trazer a ideia de que a formação do educador é um processo permanente e que o professor, que o educador, enquanto educa, se educa. Ele sempre acreditou, sempre foi muito crítico, como a gente viu no Pedagogia do Oprimido, mas acreditava que era possível construir uma escola emancipadora, uma escola popular, etc. Os deputados que pediram a realização da audiência também se manifestaram contra as tentativas de grupos conservadores que pretendem tirar de Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira. Evitemos que retirem dele esse título de patrono da educação brasileira, que foi aprovado por unanimidade nas 2 casas do Poder Legislativo no Brasil, Câmara e Senado. Viva Paulo Freire e pode ter certeza, de onde você estiver, Paulo Freire, nós vamos resistir junto com você, com o seu legado, defendendo sua história e principalmente defendendo o povo brasileiro. Precisamos, mais do que nunca, reafirmar
a obra de Paulo Freire como um caminho para uma construção de um país justo, socialmente democrático, através do acesso à educação. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia.